Sejam bem-vindos, cartogalhardozinhos, cartonatanzinhos. Meu nome é Patinhas e vou estar trazendo a dica para o meio campo para a 16ª rodada do Cartola. Para você que está chegando, seja muito bem-vindo ao Cartologia. Nossa missão é te empoderar com gráficos muito melhores que a porra daquela barrinha de média, um monte de achismo. E vamos para as dicas seguras, chega de enrolação. O Galhardo sempre... Galhardo que é o quê? É a luz para quem está na escuridão. Ele é o companheiro para quem está solitário. Eu não vou nem gastar tempo tentando te convencer porque escalar o Deus que anda entre os mortais do meio de campo. Tenta achar um gol que o Galhardo não participou aí, eu te vou falar bem-vindo a 2019, porque em 2020 ele participou de todos os gols que o Internacional fez nesse campeonato. É simplesmente absurdo. Ainda que ele erre, ainda que ele faça 2 pontos, ele tem que estar aí, porque não tem motivo lógico para não deixar o Galhardo. Patinha, chega, beleza. Próximos nomes é o Natan, do Atlético Mineiro, a gente vai mostrar exatamente por quê. E o Thiago Maia, que, cara, o meio-campo do Flamengo tá desmontado agora. Mas o Thiago Maia tem se mostrado uma dica muito boa. Foi inclusive uma das dicas moderadas do Cartologia na última rodada. E ainda sem gol e nem assistência, saiu de lá com 4 pontinhos, mesmo tomando cartão amarelo. Então, assim, um excelente cara que tem se mostrado regular nos seus desarmes. Antes de eu entrar em mais detalhe por quê e quais são as nossas dicas moderadas e ousadas, deixa eu só pedir para você dar aquele like, se inscrever no canal, compartilha com seus amigos, ajuda a gente a chegar na meta dos 500 inscritos e poder fazer uma live, conseguir seguindo na nossa meta que é o Cartologia. Entra lá no Insta, a gente está com stories extremamente novos, para quem já viu essa linha aí do solitário companheiro do Galhardo, já conferiu e deu risada lá no @Cartologia pra você, e em nosso canal do Telegram que a gente divulga tudo 100% de graça, porque aqui a gente não quer com esses planos premiums aí não. Beleza? Gráfico de bolas que tá com escudos, não é mais bolas, beleza? Nesse gráfico, quanto mais para a direita, melhor o confronto daquele time. Quanto mais para cima foi falta. Quanto mais para o alto, melhor vai ser o rendimento da posição. Então a gente vai ver que tem alguns extremos legais a gente bater um papo aqui. O Atlético Paranaense tem um dos melhores confrontos possíveis, tá? Ele vai estar encarando o nosso glorioso Corinthians, que fornece desarme para caralho. Quer uma demonstração disso? A média de desarmes que o Ceará fazia em casa era 10. Jogou contra o Corinthians, fez 14 desarmes no meio campo. Então, assim, tem uma oportunidade muito grande. E quando a gente fala do perfil desarmador, tem um nome que surge aí, que é o Eric. Eu sei que todo mundo tenta pensar no Cittadino, só que o Cittadino é um cara que chega mais para bater pro gol, que não necessariamente tem tido muito sucesso contra o Corinthians. Pode ver o que o Vinha fez na última rodada, que não foi tão bom assim. Agora, o perfil desarmador, olha o Sobral, mesmo sem o gol. Matias teve o gol, olha sem o gol, ele já estava fazendo 4,80. É absurdo as oportunidades de desarme, sejam por falha técnicas ou seja pelo perfil de jogo do Corinthians mesmo. Por isso que o Eric vai ser um dos nossos destaques aqui para o time do Atlético Paranaense. Eric mesmo, Patias, vou até trazer alguns outros números para tentar te deixar mais calmo, mais tranquilo. O Eric jogando em casa tem média de 4,12, desarma cerca de 3 bolas e sofre uma falta por jogo. Então só aí a gente tá falando que o cara tá saindo nos 3,5. Então, um excelente nome robusto, tá? Já indo para uma outra linha e um pouco mais ousada, a gente já tá falando do Natan do Galo. Eu sei que o meio-campo do Galo ele é inebriante. É difícil você saber quem joga, é difícil você saber como que eles vão performar. Você tinha no começo do campeonato todo mundo achando que o Alan e o Jair iam ser goleadores, agora eles estão se mostrando mais sustentação. Natan que não tem tanta sequência de jogo, agora tá metendo gol sempre. Então a pegada é o seguinte, o Natan em média, a média dele em casa é 5,94. Participa de gols, finaliza, se não for o meio do Galo tem que ser ele. Não é o melhor confronto, mas o Atlético Mineiro em casa tem atropelado muito. Tipo, a quantidade de gols que o Atlético tá fazendo em casa é difícil a gente não tentar querer ter essa participaçãozinha no meio. Quando a gente pensa em algum cara que pode entrar e fazer um gol, o Natan tem se mostrado recorrente nesse sonho aí, por isso vai ser um dos nomes. Gostaríamos de colocar o nosso clássico, Sobral. Sobral é cartológico demais, mas o jogo do Ceará não tá valendo, tome muito cuidado. O Vasco também a gente gostaria de colocar o Benítez, especialmente depois desse jogo contra o Flamengo aí, mas também não vai estar valendo. O Flu, e aí o nome que a gente vai estar trazendo? Já sei, é o Nenê. Não é o Nenê não, cara. Acontece que esse jogo tem uma melhor performance para desarmadores. Por quê? O Flu vai estar encarando o Galo, e o Galo cede em média 17% mais desarmes para meio campo. E quando a gente pensa em desarme no meio do Flu, o nome que vem é o Dodi. Beleza? É o jogador que mais desarmou bolas no campeonato, já desarmou 50 bolas no campeonato. É absurdo que esse cara desarma de bola. Bem constante sua média de 3 por jogo, tanto em casa quanto fora. Patinhas, mas o Galo, você acabou de falar do Natan, cara, não tem problema. Eu ainda acho que o Natan tem a oportunidade de fazer o gol, sair com seus 9 pontos ali, mas é quase certeza que o Dodi sai com seus 4 pontos de desarmes.
pelo o que é oferecido pelo Atlético Mineiro, que é um time bem mais ofensivo e menos qualidade técnica aí. Tá bom? Outros nomes que eu gostaria de comentar. O Inter, que a gente já falou, Galhardo, não vou nem gastar meu tempo discutindo. E o Palmeiras, tá? Tá vermelho! Eu sei, fica calmo. Não adianta se estressar. Eu tô falando o seguinte: o Palmeiras vai estar enganando o Coxa e o Coxa fornece muito mais finalizações do que a média do campeonato. E quando a gente pensa em finalização, tem um nome que se destaca muito, é o Patrick de Paula. Se você olhar, o Patrick ele joga mais recuado mesmo. Ele não é tão avançado, o Veiga joga mais avançado. Patias, por que não o Veiga? Acontece que o Veiga, cara, se você olhar até os gols que ele fez, tem tido muita sorte aí. Quando você vê no jogo contra o São Paulo em que ele teve que se provar, trouxe muita coisa. Palmeiras, que a gente já falou no nosso vídeo de zaga e no de lateral também, que tá passando por um momento meio complicado, tanto nos vestiários aí, com algumas declarações do Vanderlei Luxemburgo. Acontece que o Patrick tem mostrado muito resultado e finaliza muito de fora. Ele tem uma média de 2 finalizações defendidas por jogo, e especialmente jogando em casa. Então, tá aí uma oportunidade. A gente sabe que por estar numa zona vermelha, pelo momento do Palmeiras atual, ele não vai ser uma das nossas dicas moderadas nem seguras, mas com certeza vai ser uma das dicas do Cartologia aí. Beleza? Por fim, o Mengão, que foi o que a gente conversou lá no começo, vou te dar alguns números para você ficar um pouco mais tranquilo de colocar o nosso menino Thiago Maia, beleza? Dificilmente ele vai fazer gol, mas deve garantir os seus 4, 5 pontos. Tem uma média de 2,69, mas tem crescido junto com o Flamengo. Nos últimos 3 jogos fez 12 desarmes e vai enfrentar um time que sai de 23% mais desarmes do que a média do campeonato. Então, a gente sabe que o nosso Braga, glorioso Braga, não tem um dos melhores meio-campos, então o Thiago Maia tem uma oportunidade aí de tentar barrar nomes como Tubarão e Lucas Evangelista, que apesar do desempenho bom em algumas rodadas passadas, tem grandes falhas técnicas aí. Então, fica esses nossos nomes. Vamos tentar posicionar os jogadores do nosso mapa para finalizar. Para quem não conhece o mapa de jogadores, a gente confronta a média, que você tanto conhece, tanto olha, tanto admira, com a oscilação, que é o quanto ele se desloca dessa média para você evitar um pouco de gastrite aí no seu time. Beleza? As nossas dicas seguras. Cadê? Não tá mostrando ninguém. Calma, o que acontece? Aqui a gente pega os top 35 melhores pontuadores da posição. E o Thiago Maia, como ele tá tendo só agora uma sequência de jogos, ele ainda não entrou nesse corte, mas ele ficaria figurado aqui com a sua média de 3 e pouquinho e uma oscilação de 4. O Natan atualmente numa zona verde, herdando muito uma regularidade de gols, que é o que a gente gosta, e o menino, o Galhardo, que como um deus, ele não pode ser projetado junto com os outros mortais, mas o fato é que se a gente colocasse o Galhardo, ele ia estar tão pra direita que todo mundo ia aparecer, que é tudo zona azul ali, o que é verdade. Comparado com o Galhardo, somos todos zonas azuis, beleza? Nossas dicas moderadas aqui, Patinhas dá pra ver porra nenhuma, mas o fato é que aqui a gente tá falando do Dodi, e aqui vai ser o menino Eric, que também, novamente, como tá tendo agora, só a maior sequência de jogos, ele ainda não entrou pro nosso corte, mas nós também olhamos, ele está com uma média que a gente falou, de 2 e pouco, mas, e em casa, uma média de 4, mais uma oscilação aí em torno de 3. Beleza? Por fim, o nosso menino Patrick de Paula, também numa zona azul. A bolinha tá vermelha. A gente já conversou. Volta aí 2 minutinhos, vai ver tudo que a gente explicou sobre as oportunidades de finalização do Patrick de Paula. Agora, por fim, quando a gente confronta, o que é mapa ponderado, Patinhas? Mapa ponderado, a gente dá muito mais valor para as rodadas recentes do que para as primeiras rodadas do campeonato, que a gente quer enxergar a tal da boa fase do jogador. Tenta posicionando aí. A gente vai ver que o Thiago Maia, né, como ele já tem mais pontuações recentes, a média dele acaba subindo mais, ele acaba fazendo corte, numa zona azul ainda, muito mais pela sustentação e as oportunidades de desarme que ele vai ter frente ao Bragantino, e o Natan herdando a sua sequência goleadora aí. Cadê o Galhardo? Novamente, imortal, Deus andando entre os nossos réis sonhadores, não poderia ser plotado aqui, senão todo mundo ia aparecer uma bostinha, tal como é quando comparando com o Galhazeus. Os nossos nomes moderados, o Dodi agora com uma melhor visibilidade aqui, novamente numa zona azul. O Dodi, se você olhar, ele teve até algum gol em umas rodadas anteriores, mas ele é o cara do desarme, para você garantir aqueles 4, 5 pontinhos. Dificilmente acho que ele vai fazer um gol, mas por isso que eu acho que quando você coloca o Galhardo, que é indiscutível, e o Natan, que é mais ousado, é legal você balancear com o Dodi ou o Thiago Maia, que são os caras que têm os melhores confrontos de desarmes aí. Beleza? Por fim, a gente está colocando aqui, o Patrick de Paula não entrou no corte recente, nem o nosso menino Eric, mas eles estão aqui mencionados honrosamente. Patinhas, resume aí que não dá pra entender porra nenhuma. Você tá nervoso hoje, eu sei, tá ansioso, mas vamos junto, a gente vai dar tudo certo. Então, os nossos nomes seguros vão ser Thiago Galhardo, Natan e Thiago Maia. Na meiuca, duplo Thiago, pra quem gosta de apóstolo aí, tá feito. Piada bosta! O nosso dica moderada vai ser o Dodi junto com o menino Eric do Atlético Paranaense.
E por fim, a ousada pelas oportunidades de finalização vai ser o Patrick de Paula aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, curte, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário. Teve algum meia que você gostaria que eu tivesse falado, mas eu não falei? Manda aí, a gente analisa com muita calma e responde. A equipe do Cartologia está ávida por deixar a sua experiência no Cartola cada vez melhor, com melhores análises. Entra no nosso Instagram, no @cartologiafc, com stories, divulgação, muita piada, muita diversão, mas muito conteúdo também. E no nosso canal do Telegram, no canal Cartologia, em que a gente divulga todas as análises completamente de graça. Ajuda a gente a chegar na meta dos 500 inscritos para poder fazer uma live. É isso. Mais uma vez, cartoleiro, vai Cartolinha!